a folha traga em outra luz. Viver de louco em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam na terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza, rio, corre contra o rio no mar. Olá, caros professores, professoras. A gente está aqui ouvindo uma bela canção da autoria do Caetano Veloso. Ele não é um cientista, porém, ele traduziu um processo bioquímico muito importante para a vida na Terra. Assim como ele fala, né? Essa é um dom, né, da vida, né? É o início de toda a história da vida. E o processo que ele fala aí, a gente já sabe qual é, né? Professor de Biologia e Ciências, que é a fotossíntese. Então, vem aqui por essa aula mostrar algumas atividades que a gente pode desenvolver em relação ao caderno do aluno, né, no currículo, que tem foco na aprendizagem sobre a fotossíntese. Essa atividade está na situação de aprendizagem 2, Energia em Movimento, tá? No currículo em Ação Matemática e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, primeira série, ensino médio, caderno de estudante, primeiro semestre, tá? E é exatamente o momento 3, Metabolismo Energético, Fotossíntese, que aí então a gente vai ter uma atividade investigativa, né? Ela fica na página 191, Compreendendo a Fotossíntese por meio da investigação. Já digo de antemão que essa música pode ser uma música a ser apresentada para introdução ao tema, fotossíntese, né? Os alunos deveriam, então, aí, apreciar a letra da música. É legal você apresentar a música, mas que eles possam acompanhar a letra da música. E daí, então, fazer algumas discussões prévias, né? Até um diagnóstico sobre o desenvolvimento, o conhecimento prévio do aluno sobre o assunto, tá? Essa música, ela serve muito bem para isso. Além da gente estar levando um pouco mais de cultura, né? Diversificando a cultura dos alunos, a gente vai introduzir um tema de uma forma que eu acho que é muito poética, né? É a capacidade que o Caetano teve de transmitir esse processo bioquímico numa forma de poesia, né? E música, né? Música é um bom meio de trazer concentração para os alunos para a atividade, tá? Então, seguindo, o que é a atividade? Ela é uma atividade de investigação, tem um procedimento descrito no caderno do professor. Eu vou apresentar para vocês uma forma alternativa de trabalhar, que também eu acho que é muito válida, tá? Então, você tem a imagem da atividade como ela está proposta. Só um minutinho, eu vou pegar o computador aqui. Então, você tem aqui descrita os equipamentos. Esses aqui são os equipamentos alternativos, né? Você pode usar uma garrafa PET grande e uma pequena, que você vai colocar, então, a pequena como se fosse um funil. No espaço interno da pequena, você coloca a ilódia, que é a planta que a gente usa, e é o que está colocado aqui na proposta, tá? Como é que eu vou dizer para você trabalhar? Qual é a alternativa que eu vou dar para você, a atividade alternativa para você trabalhar, né? Então, a gente tem aqui os equipamentos que geralmente tem no laboratório, né? Precisando, às vezes, conseguir um pouco de bicarbonato de sódio, que é baratinho, né? R$1,30 você consegue, R$2 mais você consegue bicarbonato de sódio, sendo 15 gramas por litro d'água, tá? A gente vai precisar de tubo de ensaio. Isso são os equipamentos do laboratório que a gente imagina que a escola possa ter, tá? E aí depois vou mostrar como a gente faz com um material alternativo, que é com a garrafa PET. A gente vai precisar de um funil, um becker. O becker ideal para fazer essa atividade seria de no mínimo 1 litro. Um becker de 1 litro. Lâmina e lamínula. Isso seria uma alternativa mais de atividade, que eu vou descrever depois. E a ilódia, que é a melhor planta para a gente fazer observação também no laboratório ou no microscópio, tá? A ilódia é uma planta que você consegue em casa de aquarismo. Ela deve estar em torno, assim, no máximo, vem umas 4, 5 mudas, deve estar uns R$6, tá? Então, loja de aquarismo você consegue a ilódia, e ela é uma das melhores plantas para a gente fazer a observação da fotossíntese, tá? Então, a montagem. Você, então, vai precisar fazer o seguinte. A gente coloca o funil, você percebeu, o funil está aqui dentro do becker, e ele tem que estar, a planta colocada no meio do funil, e o funil tem que estar repleto. Observe bem que a ponta do funil está mergulhada na água. A gente não pode usar um funil que ele fique maior que o copo do becker, ou que seja a garrafa PET. Ele não pode ultrapassar o nível da água. A ponta do funil tem que ficar mergulhada na água. Por quê? Porque depois você vai preencher o tubo de ensaio com a água até a tampa, e aí você, com o dedo fechado, mergulha o tubo e encaixa a boca do tubo de ensaio na ponta do funil, tá? Isso tudo dentro da água. Você não pode extrair o tubo de ensaio, senão vai entrar ar, e aí então você não vai ter o resultado necessário para fazer o experimento, tá certo? Então é assim que a gente faz. Você tem que colocar o funil, e a ponta do funil tem que ficar submersa, para você então preencher o tubo de ensaio de água até a boca, virar a boca do tubo de ensaio, e quando você colocar a boca do tubo de ensaio dentro da água, você pode tirar o seu dedão, que a água não vai sair de dentro, tá? Por pressão a água não sai, e você então fecha, como está na imagem aqui, o funil. E o tubo de ensaio ele vai ficar repleto de água até a parte de cima. O que a gente vê aqui é só um reflexo da lâmpada, tá? Que eu usei para iluminar o sistema. Aqui então a gente tem um sistema. A ilódia está aqui mergulhada dentro da água. E não se esqueça, a gente colocou 15 gramas de bicarbonato de sódio na água. Isso é para fazer o quê? Para acelerar o processo de fotossíntese, já que o bicarbonato vai acidificar um pouco a água, liberando gás carbônico para acelerar o processo de fotossíntese. Para ficar mais fácil da gente observar. Então, depois de 2 horas de montagem, a gente já tem resultado.
que é a formação de oxigênio. Essa bolha de ar que está aqui são as bolhas de oxigênio que foram liberadas pela planta durante o processo de fotossíntese. Nesse sistema que a gente usa uma iluminação artificial, a gente tem aqui uma produção razoavelmente rápida. A gente pode observar sempre as bolinhas subindo e se acumulando no topo do tubo de ensaio, tá certo? Aqui, esse é o resultado depois de 2 horas de montagem. A atividade proposta no caderno do aluno pede para você colocar essa situação, esse sistema de duas formas. Uma iluminada e uma dentro da caixa de papelão para a gente limitar a iluminação possível para a planta. E depois fazer uma comparação, qual foi o resultado, né? E aí a gente pode fazer até então construção de gráfico, que eu vou falar mais no final. Então a gente coloca essa situação em 2 situações, uma iluminada e outra reclusa no papelão, numa caixa de papelão. Qualquer recipiente que feche acesso à luz para o sistema, tá? Isso é a atividade feita dentro de uma sala, né, com iluminação artificial. Eu sugiro para vocês que façam essa atividade na possibilidade sob o sol. O resultado é outro, tá? O que essa galerinha está assistindo aqui? O que eles estão vendo aqui? Vou apresentar para vocês o resultado dessa atividade fora da sala de aula, um dia ensolarado. A gente consegue observar como a fotossíntese consegue ocorrer com muito mais intensidade, né? Você consegue observar aqui as bolhas subindo pelo tubo de ensaio, tá? Isso é a produção de oxigênio pela planta, tá? Então, assim, na possibilidade, façam a utilização da iluminação solar. O resultado é bem maior, bem mais rápido, mais perceptível. No laboratório, a gente vê subir uma bolinha a cada 2 minutos. Aqui a gente vê aquela enxurrada de bolhas de oxigênio, gás de oxigênio subindo. É uma observação fantástica, né? Dá a oportunidade dos alunos verem o processo de fotossíntese acontecendo. E a gente tem uma forma de ver mais aprofundada ainda, que é observar os cloroplastos dentro da folha da elódia, né? Daí que eu apresentei a lâmina, e essa é uma atividade que você pode fazer com os alunos, tendo o material no laboratório, que é distribuir um conjunto de lâmina e lamínula para cada 2, 3 alunos, para eles montarem a sua lâmina, porque é uma folhinha de elódia por lâmina. E a quantidade de folha de elódia que vem numa planta é muito grande, então dá para toda a sala trabalhar essa prática. Eles vão pôr a mão na massa e depois de montada a lâmina, você pode fazer a observação ao microscópio. O que a gente vai observar? A gente tem a possibilidade de observar aqui, então, as células vegetais e o cloroplasto, a estrutura onde a gente encontra a presença da clorofila. É a organela, então, responsável por realizar a fotossíntese. Dentro dessa imagem aqui, a gente vai ver também, perceber a movimentação que vai ser impulsionada pela iluminação, ou seja, o processo de fotossíntese colaborando com a iluminação e a realização da ciclose, que é o movimento das organelas dentro da célula. Ao fundo a gente escuta alguns alunos perguntando de outras atividades que a gente fez, né? Reação de bicarbonato com vinagre, a gente estava falando de química também. É uma aula que a gente pode aproveitar esses 2 componentes curriculares, né? Essas 2 disciplinas, biologia e a química, né? A fotossíntese tem um processo químico que a gente vai apresentar em um outro momento, né? Mas observe bem a movimentação do cloroplasto no lado interno da célula, né? Isso aí faz os alunos despertarem muito, né? Conseguir enxergar a célula, conseguir enxergar dentro da célula e o movimento que pode ocorrer dentro da célula. A elódia é uma planta fantástica por essas vantagens que ela pode trazer, tá? E o que a gente pode fazer com isso? Né? As atividades complementares. A gente pode dividir as turmas em 2, entre uma observando a planta iluminada e outra não, contando a passagem de tempo, marcando aproximadamente o quanto que se encheu de gás oxigênio no tubo de ensaio, marcando a medida, né, por centímetros, milímetros, que seja, e aí os alunos produzirem gráficos, né, e comparar a produção entre o ambiente iluminado e não iluminado. A gente pode fazer uma terceira situação que seria a luz artificial, a luz do sol e o ambiente não iluminado. Então a gente teria 3 gráficos produzidos e fazer a comparação entre eles, o resultado. É uma atividade muito interessante, a gente atende algumas habilidades matemáticas nesse processo. A gente tem a produção do vídeo, né? Então aí seria a utilização do equipamento tecnológico para registro, né, da atividade. Os relatórios descritivos e conclusivos, né? Qual a conclusão que os alunos chegaram sobre a atividade. E eu fico muito grato pela atenção de vocês e espero que vocês tenham sucesso em suas aulas. Até mais.